Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Geotalk, seu podcast geográfico. Eu sou Levi Silva, sou servidor, faço parte da equipe da Biblioteca do PPGG, na UFRJ. Comigo, João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ. Duda Moreno, que é graduanda em Geografia também pela UFRJ. Esse nosso projeto do Geotalk está completando, agora no Dia do Geógrafo, um ano. E a gente está trazendo essa versão em vídeo para vocês, né? Quem tem acompanhado nosso trabalho sabe que por áudio, semanalmente, agora, né, nesse ano a gente está lançando, a gente teve aí uma lacuna entre o ano passado e esse, e agora a gente voltou a todo vapor. Então, quem conhece nosso trabalho e sempre está ouvindo a gente, está tendo a oportunidade de ver essa versão em vídeo agora. Então, como é que está, João? Como é que está a Duda? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, muito feliz, né? Com o Dia do Geógrafo amanhã, um ano de podcast. E você, João? Também estou bem feliz amanhã, né? Um ano de realização desse projeto, né? Que eu acho que é importante também a gente falar que esse projeto foi super aleatório nas nossas vidas, né? Porque ninguém pensava em fazer um podcast, foi literalmente da noite para o dia, né? Foi um convite, Sim, né, louco que surgiu, a gente fez. Estou muito feliz, acima de tudo. Se bem que o Dia do Geógrafo amanhã é mais um dia de luta mesmo do que de contemplação, né? Eu acho importante a gente lembrar disso, mas... Mas eu pergunto para vocês, dentro da experiência pessoal de vocês, dentro desse ano que a gente está nesse projeto, e não só nesse, individualmente também a gente está fazendo vários outros, só que sempre na área que a gente atua, né, na área da geografia. E eu, por fazer parte da biblioteca que é especializada em geografia, João, porque ele está ali no PPGG, né, no mestrado, a Duda na formação dela, e cada um dentro da sua área tem construído bastante coisa nesse ano. Dentro dos assuntos que a gente abordou e dentro das coisas que vocês viram acontecendo nesse último ano para cá, um ano totalmente atípico, a gente ainda está no meio de uma pandemia, e tanta coisa governamental que aconteceu. Quais são as coisas que a gente pode destacar que merece entrar nessa retrospectiva aqui? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar são que a única coisa que se mantém ainda intacta é os ataques desse governo à universidade pública e à ciência, né, gente? Né? Sobretudo as ciências ditas sociais e humanas, né? Assustador que passou um ano e continua a mesma coisa do discursinho da balbúrdia, né? De tirar a verba, de reduzir a verba de forma quase que assintosa e tal, né? Então, é bom deixar claro que é sobrevivência que está rolando nos cursos de ciências sociais, humanas, inclusive a própria geografia, né? Então, a gente está aí na corda bamba, né? Tentando fazer do limão uma limonada. Está cada dia pior, mas a gente está tentando, né? Usando esse discursinho neoliberal clássico de resiliência, é o que nos resta, né? Ser resiliente diante disso tudo. exatamente. Eu, enquanto graduanda, tive muitas dificuldades com o período remoto. Eu gosto sempre de destacar que a UFRJ está num período remoto. Nós não estamos em EAD. Porque se a gente fala EAD, a gente desqualifica as universidades, as faculdades que trabalham com EAD, que é um programa de educação à distância, com todo um cronograma. A gente está no estado emergencial, dando aula pelo Meet com os professores. Então, assim, isso para mim não é EAD, a gente está num ensino remoto. E nesse ensino remoto, tivemos diversas dificuldades com os professores, né, teve muita dificuldade para a gente entender qual seria a dinâmica das aulas. Eles também não estavam habituados a isso, nós, enquanto alunos, também não. Então, eu acho que um dos ganhos que a gente teve ao longo desse tempo foi esse ajuste, né, entre alunos e professores. Claro que ambos com suas dificuldades, mas eu acredito que um dos ganhos foi um comecinho desse ajuste para o ensino remoto. Uma troca com os professores, mesmo que ainda com as telas muito fechadas, sem ligar as câmeras, mas a gente já está conseguindo uma aproximação um pouco melhor do que no período experimental, né, que a gente teve. Não sei se com o João foi assim também na pós. Sem dúvida, para a pós-graduação foi um baque, assim, em vários aspectos, né, gente? Porque
As aulas, elas são importantes, sim, sem dúvida alguma, mas o fundamento é a realização da nossa pesquisa, né? E grande parte das nossas pesquisas, elas necessitam do trabalho de campo, né? E no momento de isolamento social, né, o trabalho de campo fica super inviável. Então, foi um baque para grande parte das pesquisas, né, um baque inicial e depois uma tentativa de adequação da metodologia. Né? Eu particularmente falo por mim mesmo, né? Eu trabalho com sociabilidade, né? Como eu vou estudar sociabilidade em campo, no momento em que todos os espaços de sociabilidade viraram um perigo social, né? Uma coisa assustadora. Então, eu acho que também que nos provocou essa necessidade de pensar, de readaptar os próprios métodos geográficos. E também tem uma questão muito séria, que as pessoas muito pouco falam, que é sobre a saúde mental, né? De pesquisadores, alunos, até mesmo professores, né, a saúde mental completamente afetada com toda essa situação de um ano é insuportável você ficar com a cara um ano na tela do computador, né, tendo reuniões, tendo aula, tendo, sei lá, quantas outras atividades que você tem nesse modelo online, é uma coisa perturbadora para a sua saúde mental, né? E aí vem ansiedade, sintomas de depressão, perda de memória, uma série de coisas, né? Então eu acho também que a gente tem que adaptar a essa realidade, mas não se conformar com essa realidade, né? Como a Duda bem disse, a gente está com um período remoto temporário, porque ainda existe uma necessidade da gente estar presente fisicamente na universidade, ela precisa da gente, ela precisa dos alunos para que ela possa se manter de pé, né? E é necessário também levar em consideração esses aspectos da saúde mental. É fundamental, gente. É super natural. No outro dia eu vi um post esses posts bem aleatórios em redes sociais, mas é uma verdade, né? As pessoas, às vezes, elas ficam super culpadas que não conseguem fazer nada durante a semana ou não conseguem produzir em determinado dia. Mas, amado, é um ano de uma pandemia, né? De uma situação de total exceção social, né? Então, vá com calma também, né? Eu faço até um gancho a respeito disso que está sendo falado. O nosso segundo episódio foi o mundo pós-pandemia e o terceiro foi a uberização da vida. Quando a gente fala sobre a condição mental das pessoas, a gente já tem uma visão, não que a gente tenha mudado nosso discurso de um ano atrás, mas a gente tem uma visão um pouco melhor, porque a gente já decorreu um período de tempo maior dentro dessa situação. Quando a gente fala de um mundo pós-pandemia, hoje, qual a visão que vocês têm? Dentro de tudo que a gente já viu, o que é possível, o que não é possível, as adequações que foram feitas, o que vai acontecer, e a gente espera que logo, né? Porque agora, mais do que nunca, está bem perto aí de a gente sair desse buraco. Como que vai ser a vida pós-pandemia? Eu não sei. Mas assim, eu acho que vai ser uma vida ainda de muito medo, né? De conviver ainda com o coronavírus, com tudo que ficou de resquício, né? Porque, se eu não me engano, lá atrás a gente falou muito sobre as consequências do pós-pandemia, né? Que as pessoas iam ficar com mais problemas com relação à saúde mental. E hoje em dia a gente já percebe todos esses sintomas, vamos dizer assim, né? Então, mesmo que até o final do ano a maior parte da população esteja vacinada, ainda vai ter um medo muito grande pairando, né? E não só esse medo, mas a gente tem um problema muito maior que o coronavírus, que é a questão política brasileira, né? Então, assim, amanhã, além de ser o Dia do Geógrafo, teremos uma manifestação contra tudo que vem acontecendo. Então, acredito que ainda que as políticas de vida no Brasil, mesmo com, né, com as vacinas, a gente ainda se sente muito ameaçado, né, pelo próprio governo, que tira toda a nossa qualidade de vida. Então, acredito que ainda vai ter um medo muito grande. Faço até uma pergunta para o João, que é o seguinte: a gente viu um paradigma sendo formado por conta da pandemia. O home office, por exemplo, é uma coisa que estourou, né? Muitas empresas adotaram isso em forma, né, emergencial, porque as atividades da empresa tinham que continuar.
E tem muitas empresas já dizendo que vão manter esse tipo de trabalho como forma agora padrão. Quando a gente fala sobre isso, geograficamente falando, nós três moramos no estado do Rio de Janeiro. A quantidade de gente que tem, que usa os transportes públicos e usa os espaços urbanos no dia a dia. Como que isso, na prática, você acha que pode afetar a nossa cidade? Tu acha que pode ter uma redução realmente a ponto de mudar como era antes, o número de pessoas nos transportes e, enfim, todas as coisas que se remetem a isso? Existe uma discussão muito forte na geografia urbana, puxando a sardinha sempre para a geografia urbana, sobre reestruturação produtiva, espacial e econômica. Geralmente ela acontece de uma forma muito brusca e violenta. E o que está acontecendo hoje com esse processo dessa vida em EAD, né, é uma reestruturação muito acentuada, sobretudo nos centros urbanos. Eu acho que o exemplo mais didático que a gente pode dar é o que está acontecendo com o centro da cidade do Rio de Janeiro. Né, semana passada eu tive que ir lá, né, e é assustador você ver um prédio inteiro desocupado, um prédio comercial inteiro desocupado e posto à venda e aluguel, né? Então, isso mostra claramente que existe um processo de redefinição das funções do centro da cidade, que perdem esse caráter de um centro de serviços e um centro de comércio, sobretudo aqueles mais populares, né, e passa a buscar uma nova função, já que a grande maioria dos escritórios agora, não apenas os médios e pequenos, mas os grandes escritórios, eles vão operar nesse sistema remoto. Então, é necessário que você tenha uma nova utilidade para a área central, né? E aí, esse projeto que está rolando agora, pelo menos essa discussão que está rolando agora, do projeto Reviver Centro, né, que o Eduardo Paes vem tentando emplacar junto à municipalidade, é isso, é uma tentativa de, diante dessa mudança dessa vida remota, você tornar o centro uma área habitável do ponto de vista residencial. Né, mas sem dúvida alguma, e não somente em relação às questões urbanas, mas eu até mesmo acredito que nas relações sociais, né, essa vida online, ela foi impactante em diversos sentidos. Eu fico pensando como vai ser a sociabilidade pós esse momento, né, porque se antes já era uma coqueluche, né, essa vida de mensagem e etc., a gente chegou no momento, assim, de superexposição disso, que as próprias relações sociais vão ser afetadas, cada vez menos as pessoas, das duas uma, ou elas podem buscar cada vez mais os locais para se encontrarem, socializarem, ou vão impregnar isso, encalacrar isso nelas, desse relacionamento mais distanciado e tal. Então, sem dúvida alguma, a comunidade vai ser muito significativo, né? Fechado, é mais medo, é mais insegurança, é mais esse discurso de se fechar em relação ao outro, é o medo que vai determinar agora esse novo paradigma urbano. Mas dentro disso, algumas coisas vieram mudando junto com essa questão, e a gente falou sobre a uberização da vida, né? A gente teve um episódio que falou sobre isso. Hoje, um ano depois desse episódio, quais são as atualizações a respeito disso? Como tanto o Uber como o iFood, empresas que na pandemia tiveram um papel de protagonismo nesse tipo de serviço, uma vez que as pessoas estavam evitando sair de casa. Algo mudou? Continua a mesma coisa? Eu acho que, assim, mudou um pouco, né, porque ninguém, por causa da própria questão da renda das pessoas, eu acho que diminuiu um pouco. Mas, sem dúvida, a gente pode falar desse aumento que, assim, óbvio, continuou muito grande o consumo de iFood, Uber, agora principalmente o Zé Delivery, né, que é o delivery de bebidas, então é tudo mais fácil, chega gelado. Mas eu, particularmente, reduzi muito o consumo de pedir comida por aplicativo, porque principalmente pela questão da minha alimentação, né? Então, assim, não tem condições de a gente ficar comendo lanche o tempo inteiro. E eu acho que também tem uma questão muito problemática em volta disso, né? Se eu não me engano, ontem eu vi uma chamada de um jornal que ia falar sobre os entregadores na pandemia. E aí eu já fiquei
preocupada, porque eles vêm com uma visão muito romantizada do trabalho. Vem falar que essa pessoa que perdeu o emprego, mas ela está se reinventando na pandemia. Olha que coisa legal, ela está trabalhando. Cara, na verdade, essa pessoa está sendo explorada, não tem um salário fixo, ganha uma miséria por entrega. Então, assim, sobre a questão da uberização da vida e de aplicativos, enfim, seja qual for ele, eu acho muito problemático e realmente está aumentando. Certo dia eu conversei com um motorista de aplicativo e ele me falou assim, olha, agora não está mais como antes não, agora a gente tem concorrência, porque não está mais fácil para entrar. Tantas pessoas perderam o emprego que agora tem muito motorista e aí fica uma concorrência entre eles. Então, assim, tem uma problemática muito grande em cima disso, que é você pensar na pessoa que perdeu seu emprego, perdeu toda a sua qualidade de vida e colocar ela como resiliente, como tá se reinventando, ou, sabe, eu acho muito problemático isso, e principalmente a palavra resiliente, que eu queria deixar aqui todo o meu desprezo por essa palavra, porque eu não gosto disso. Enfim, gente. E tem um aspecto também que eu acho bastante louvável, né, que é essa articulação desses profissionais que são informais, no caso, né, uma luta pela sindicalização, uma luta pela aprovação de direitos trabalhistas específicos a essa classe. Então, também acho importante ressaltar que, mesmo em meio a esse cenário de precariedade, informalidade, né, do homem-empresa, que esse neoliberalismo vem cada vez mais pregando, existe também uma articulação entre eles, uma mobilização muito forte, né, que reúne vários entregadores, vários grupos de várias metrópoles do Brasil, lutando pela sua afirmação, lutando pelos seus direitos trabalhistas e lutando contra essa forma de opressão do trabalho. Isso é importantíssimo também, né? Cada menino que passa, e você vê que existe um padrão, né, são homens negros jovens, em sua grande maioria, moradores de periferia, eles arriscam a sua vida em prol da sua sobrevivência, né, eles são explorados ao máximo em prol da sua sobrevivência, né, então é assustador. Então, é louvável essa articulação também que está acontecendo e essa luta deles em prol de direitos trabalhistas. Duda, a gente também fez um episódio que foi a geografia da religião. Não sei se vocês lembram desse episódio. Dentro desse período de pandemia, os templos abriram, fecharam, correram na justiça, a forma de adoração, de cada um buscar a Deus como acha pertinente ou não, mudou ao longo desse tempo. Atualmente, como que você vê de como era, de como está agora e de como que vai ser daqui para frente a respeito desses espaços, né, de religiosos, digamos assim, pela cidade? Antes, a gente vivia numa vida normal. Durante a pandemia, muitas igrejas, centros espíritas, enfim, fecharam, né? E aí ficaram um bom tempo fechados. E quando chegou a flexibilização próximo das eleições, porque é importante a gente pensar nos momentos políticos que tiveram flexibilização. A flexibilização começou o quê? No final de julho, porque em agosto começaram as campanhas políticas para logo em setembro, outubro ter as eleições. Então, quando começaram as flexibilizações, as igrejas que precisam se manter por meio dos dízimos, enfim, ofertas, pagar zelador, pagar pastor, enfim, diversas coisas, as igrejas reabriram. E aí, nessa reabertura, algumas adotaram o sistema mais de segurança, né, com espaçamento entre os bancos, máscaras, números reduziram os cultos e outras não. Pelo que eu observo aqui na Baixada Fluminense, a maior parte das igrejas, não estou dizendo todas, mas a maior parte das igrejas não respeita os protocolos da Covid-19. E aí eu acho isso muito preocupante, porque colocar a fé dessas pessoas, óbvio, você precisa ir para a igreja, sim, claro, mas é você usar a fé dessas pessoas para colocá-las em risco diante de uma situação que seria o necessário, pelo menos
uma diminuição da quantidade de pessoas, flexibilizar um pouco, tentar ver quem vai num dia, quem vai no outro, ou não abrir, sabe? Então, durante esse momento da pandemia, eu acho bem complicado. Futuramente, falando num cenário de Baixada Fluminense, vai continuar a mesma coisa, sabe? Com a maior parte das pessoas se vacinando, as igrejas vão voltar a funcionar normal. Agora, com relação aos centros espíritas, centros umbandistas, centros de candomblé, eu já observei uma questão de segurança muito maior, né? Muitos centros não fizeram giras, que era normal, giras no que, no caso, para quem não sabe, é um encontro, né? É como se fosse um culto, uma adoração, sem assistência, ou seja, as pessoas que vão para assistir não fizeram a gira, muito menos com assistência, não fizeram consultas. E aí, quando algum médium precisava dessa ajuda espiritual, ia lá, tinha um atendimento individualizado. Então, pelo que eu observei, teve um cuidado maior, mas que também não posso falar por todos. Então, assim, bem problemático essa situação toda. Mas eu espero que, com a vacinação, as coisas possam ir gradativamente voltando um pouco a essa... Não sei se a normalidade seria a palavra certa, mas uma nova forma de vida, né? Sim. João, a gente também gravou um episódio sobre a história do movimento LGBT. A gente falou bastante no episódio sobre esse tema. E eu lembro que uma coisa que a gente tinha destacado, que você falou, era sobre uma certa marginalização de um público, se eu não me engano, de travestis, que por conta da pandemia, eles já eram invisibilizados e muito por conta da pandemia se tornaram ainda mais invisibilizados e isolados. Existe alguma nova informação do que aconteceu desse um ano para cá a respeito disso? Bom, não somente em relação à população TTTT, né, travestis, transexuais, transgêneros, mas de uma maneira geral a população LGBTQI+, continua sofrendo os impactos da pandemia de forma bastante acentuada em relação à população em geral, né? Eu acho que o primeiro grande componente que a gente tem que levar em consideração é o fato de que grande parte dessas pessoas, né, e sobretudo os mais jovens, eles moram com seus pais ou seus familiares, que na grande maioria das vezes não aceitam a sexualidade deles, né? Ou a identidade de gênero que eles performam. Então, existe um conflito muito mais acentuado entre eles nesse momento da pandemia, né? Conflitos familiares, brigas, muitas das vezes expulsões até então, que afetam o psicológico dessas pessoas sobremaneira, né? Grande parte, infelizmente, é a realidade de grande parte da população TTT, né, que é a prostituição de rua, ela é completamente afetada em função dessa situação da pandemia, né? Então, muitas delas, né, não têm uma única forma de sustento que a sociedade, infelizmente, impõe na grande maioria das vezes. Então, isso também afeta diretamente a própria sobrevivência pessoal delas, né? E num plano mais sociológico da coisa, e eu venho acompanhando isso muito de perto com a minha pesquisa de mestrado, existe um desconforto muito grande por parte da população LGBTQI+, de não estar nos locais de sociabilidade, sejam eles privados, sobretudo, mas também nos espaços públicos, né? Existe uma relação muito íntima da presença nesses locais a uma identidade positiva para esse grupo. Então, quando eles não podem estar lá em contato com outras pessoas semelhantes a ele, quando eles não podem estar lá partilhando de signos, códigos e símbolos, isso causa uma insatisfação pessoal muito grande e um sentimento muito negativo sobre a sua identidade, que junta ao fato, né, de viver em locais onde as pessoas não aceitam a sua sexualidade, que junta ao fato da grande maioria estar desempregada ou subempregada, isso é importante também salientar, né, e isso tudo cria aquela atmosfera
de resignação, de não aceitação, que é muito problemática nesse sentido, né? Então, eu acho que de um ano para cá, a situação, muito pelo contrário, infelizmente, só piorou, e não somente em relação à população LGBTQI+, mas também todos os outros grupos tidos como minorias sociais, né? As mulheres negras, os indígenas, os quilombolas, né? Os migrantes, todos eles até então, infelizmente, são os mais prejudicados durante esse contexto de pandemia, né? Essa ideia, e acho que isso aí já deixou muito claro, né? Que essa ideia de que todo mundo está no mesmo barco é uma grande mentira, né? Nós sabemos claramente que existem pessoas que podem ir para a linha de frente e morrer de Covid-19 e outras pessoas que podem ser poupadas em relação a isso. Um outro aspecto que eu acho que eu também queria mencionar, Levi, aproveitando, é essa questão política, né? Eu acho que você perguntava como ia ser o mundo pós-pandemia, e eu acho importante para a gente poder olhar o mundo pós-pandemia e assistir o que está acontecendo na América Latina, especificamente na Colômbia, né? Eu acho que o mundo pós-pandemia, e o que vai acontecer no Brasil amanhã também, eu acho que o mundo pós-pandemia é isso, né? É o pessoal se insurgindo contra essa corrosão democrática, é as pessoas literalmente sufocadas por esses aumentos de impostos, por um Estado cada vez mais opressivo, por um discurso neoliberal cada vez maior, né? Então, eu acho que os ventos, eles são ventos de mudança, né? E uma outra coisa, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas, né, com a democracia brasileira, né, de que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, né, porque, afinal de contas, ele corrói a democracia por dentro, né, utilizando das próprias instituições para o seu mal afadado golpe que ele pretende lançar. Mas eu pergunto, que democracia é essa que nós temos no Brasil, não é verdade? Uma democracia de alguns, para alguns e feita por alguns. Então, eu acho que é preciso primeiro a gente questionar esse nosso modelo democrático, né? Que é um modelo democrático muito infeliz. É um modelo democrático que só serve para o homem branco, heterossexual, cristão, conservador, né? E todo o resto é eliminado diante disso. Então, eu acho que o mundo pós-pandemia pode ser um mundo de mudança. Eu acho que eu sou uma pessoa muito esperançosa, não otimista. O otimismo, para mim, é um saco. Mas eu sou uma pessoa muito esperançosa. E eu acho que bons ventos de mudança podem soprar, né, diante desse cenário aí que está demorando para acabar, mas uma hora vai, né, não vai ser eterno. Dentro disso que você está falando, fazendo um gancho direto, um dos episódios que a gente teve foi sobre as eleições americanas, que sai Trump, chega Biden, né, e dentro de todo esse contexto que você abordou, qual o impacto direto, tanto mundial, porque a gente está falando dos Estados Unidos, mas também no governo brasileiro, uma vez que um aliado forte do Bolsonaro sai da presidência, e agora tem alguém bem progressista lá. E muitas das coisas, comparado, né, ao que estava. E qual a perspectiva ligado a isso, né? Tipo, dessas mudanças que estão por vir, mas com esse cenário já diferenciado, porque um ano atrás tinha Trump lá na presidência dos Estados Unidos. Agora não mais. Isso traz um impacto muito grande ou não nem perto do necessário? Eu costumo dizer que os Estados Unidos trocou 6 por meia dúzia, né? Essa história do Biden, o vovô bonzinho, que ama transexuais, né? Que defende a liberdade de expressão, mas na primeira oportunidade que teve de aumentar os investimentos em material bélico e de guerra nos Estados Unidos, de apoiar o extermínio palestino por Israel, né, e outras iniciativas bem tipicamente imperialistas, ele foi rápido, né? Então, literalmente, trocou 6 por meia dúzia. Agora ele só promove ataque à bomba com a bandeira LGBTQI. Mas eu acho interessante, porque você veja que o problema, a Duda falou isso no início, o problema não é o vírus, o problema é a condução dessa crise de saúde pública mundial, né? Porque você veja, enquanto estava lá com o Donald Trump, havia um total retrocesso na condução dessa crise, poucas ofertas de vacina, etc, etc. A mudança da presidência deu esse novo fôlego. E é interessante notar que, inclusive, o Biden está com um projeto de reconstrução da economia norte-americana que é maior do que o Plano Marshall,
pós-Segunda Guerra Mundial. Então, isso mostra como é uma alternativa, né, esses novos governos, e governos minimamente que prezam pelo bom senso, eu não digo nem democracia, mas pelo bom senso, né, coisa que se perdeu durante esses anos no Brasil, é uma amostra que a gente pode sair desse buraco, né? Agora, aqui no Brasil, a gente sabe que o nosso excelentíssimo senhor presidente da República perdeu seu maior ídolo no cenário internacional, mas não esqueceu da lição que ele passou. Então, ele está tentando ao máximo esticar a corda para, em 2022, nós fazermos uma invasão ao Capitólio à lá Tupiniquim. Eu já imagino todo mundo de verde e amarelo, subindo lá na rampa, né? Aquela coisa mega cafona, ao som de sertanejo universitário, defendendo até então a permanência do presidente da República, né? Então, eu acho que mudam-se as estações, mas permanecem os hábitos, não é verdade? Mas é isso. Eu acho que, sem dúvida, os Estados Unidos recupera o seu protagonismo mundial, e isso não é bom, né? Haja visto que o Biden manteve ainda muito daquela ideia anti-China do Donald Trump, inclusive eu acho que piorou essa relação com a China, mas pelo menos eu acho que... E uma outra coisa também que eu acho muito interessante, parem de pagar pau para vacinação rápida na Europa, nos Estados Unidos e em Israel, gente. Pelo amor de Deus, isso aí é um viralatismo pavoroso, porque enquanto lá metade da população, a população inteira está vacinada, aqui a gente no mínimo vai terminar em 2023, e olhe lá, contando com muita sorte, né? Eles só estão se vacinando rapidamente lá, porque tem todo o restante do mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento que não tem as vacinas que eles compraram aos montes lá. Então, por favor, para de tentar fazer comparação. A vacinação dos Estados Unidos é uma maravilha. É uma maravilha porque a gente está se ferrando aqui, né? Então, acho que é importante também haver essa prudência e nos posicionar nessa desigualdade desse processo de vacinação, de cuidado perante a pandemia. E até porque, se o governo brasileiro tivesse aceitado uma das 6 propostas de vacinação e pensar que o Brasil seria um dos países de vitrine de vacinação mundial, toda a nossa população brasileira, ou pelo menos a maior parte dela, já estaria vacinada, porque a gente tem o SUS, que é a nossa preciosidade, a menina dos olhos do Brasil. Então, assim, gente, pensar que, se tivesse aceitado a compra de vacinação que foi recusada tantas vezes, e aí que culminou agora nessa CPI da pandemia, para tentar entender do porquê de tantas recusas, se eles tivessem aceitado, a gente já estaria vacinado e esse caos brasileiro não estaria instaurado. Assim, a gente está falando do assassinato de pessoas. Não são pessoas morrendo pelo Covid-19, são pessoas que estão sendo assassinadas. Daqui para frente, todas as pessoas que morrem, eu já não enxergo mais assim, caramba, morreu, a vida é um sopro, morreu porque chegou a hora. Não, morreu porque foi assassinado, porque não tinha vacina. Porque se tem uma solução para o problema da doença e o governo não dá essa solução, então a pessoa está sendo assassinada diariamente. Então, João, eu compartilho do mesmo ódio que você. Avançando, Duda, Crivella, agora Eduardo Paes. Na prática, o que mudou? Você está mutada. Olha, o Eduardo Paes é aquela caricatura do Rio legal, né? De que vai fazer, vai acontecer, e aparece na Sapucaí com um chapéu Panamá. Ele realmente trouxe algumas coisas positivas, mas a gente não pode deixar de apontar as coisas negativas do governo dele, né? Como, por exemplo, esse projeto Reviver Centro, que eu e João provavelmente vamos fazer um episódio só falando sobre isso, da importância da zona portuária do Rio de Janeiro. E o fato de colocar pessoas para morarem ali, para habitar ali, eu já acho isso muito problemático, né? Mas assim, Crivella e Eduardo Paes tem um carisma, aquela coisa. Realmente tiveram alguns avanços comparado ao Crivella, aquela múmia, né? Mas, assim,
Ao mesmo tempo que o Eduardo Paes está avançando com o calendário de vacinação no Rio, ele foi flagrado numa roda de samba. Sabe? O prefeito da cidade foi flagrado numa roda de samba. Então, uma hora no cravo e outra na ferradura, né? Ele dá um pouquinho e depois volta, vai, entendeu? Mas com a simpatia ele vai tentando levar aí essa cidade do Rio de Janeiro. Então, só esperar mesmo a cena dos próximos capítulos, porque como eu e o João, a gente costuma dizer, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, toda hora tem uma notícia diferente. Então, pauta para esse Geotalk aqui, para a gente abordar de uma forma geográfica, meu amor, não vai faltar. Ali em dezembro, a gente começou a fazer o Geotalk Pocket, e algumas das notícias, né, que a gente abordou, além do segundo turno das eleições municipais, foi o acordo econômico regional abrangente, a crise política no Peru, a gente também passou pelo apagão, né, lembra disso, apagão no Amapá, e um caso bem pesado que foi o de racismo no Carrefour. Lembra desse caso? A gente passou por esse caso também. Vocês têm algum comentário a respeito de alguns desses itens que foi citado aqui? Eu tenho, porque hoje pela manhã eu estava lendo o jornal e justamente sobre esse caso do João Alberto, eu acho o nome dele é João Alberto, Duda, me corrija se eu estiver errado, João Alberto, que foi ontem que a mulher dele, no caso a esposa, porque os outros familiares já haviam firmado o acordo com o Carrefour, firmou o acordo para receber a indenização. O que me choca é o total apagamento por parte da mídia da cobertura desse caso e a disfarçatez do Carrefour, né, de continuar como se nada tivesse acontecido, né? É uma coisa realmente lamentável nesse sentido, né? E não vai ser o primeiro caso e não vai ser o último caso. Eu já visto também que teve um episódio que a gente comentou na semana passada sobre a chacina no Jacarezinho, né? Que foi um episódio semelhante a esse do João Alberto, mas numa escala muito maior, em que nitidamente o Estado brasileiro entrou para matar e assassinar pessoas pobres, pretas e faveladas nesse discurso eugenista clássico que a gente tem, no mínimo, desde o século XVII nesse país. Então, assustador, né? A banalização do racismo, é a banalização do extermínio, é a banalização da morte de pessoas, é a banalização, espetacularização da violência, etc, etc. Né? Tem algum comentário, Duda? Sobre a questão do racismo no Carrefour, né? Como no dia do episódio, eu falei que não iria parar por ali, que haveriam outros casos, e infelizmente realmente tiveram, né? O João já falou sobre a chacina do Jacarezinho, e assim, fica uma preocupação muito grande, porque nesse momento de pandemia a gente fica muito invisibilizado. Então, o Estado se utiliza dessas forças, né, dos coletivos negros não estarem atuando, dessa invisibilização, vamos dizer assim, não que não estejam acontecendo as coisas, mas veja bem, o Estado se aproveita desse momento de fragilidade da população para continuar com as suas artimanhas da própria necropolítica, de matar quem eles querem que sejam mortos e deixar vivo quem eles querem que estejam vivos. Então, essa é a minha preocupação, sabe? Desses casos que estão aumentando diariamente, e não só os casos de morte por racismo, morte racial, mas também os casos de Covid, que afeta muito mais a população negra do que a população branca. Então, de certa forma, novamente eu falo, quem morre de Covid agora no Brasil está sendo assassinado, né? Então, meu comentário é basicamente esse. E falando sobre o apagão no Amapá, né? Logo, uns meses depois, a gente teve a falta de oxigênio em Manaus, não foi? Então, em Manaus. Então, assim, a gente pode observar o quanto que esses estados, esses lugares um pouco mais afastados do grande centro brasileiro, vamos dizer assim, centro
do Sudeste, o Centro-Sul, enfim, são mais afetados pela falta de recurso governamental. Eles não foram plenamente incorporados ao território brasileiro. Isso é a grande verdade, né? Parece que nós temos dois Brasis, né? Um Brasil ao norte, um Brasil ao sul, sendo que o único Brasil de verdade é o Brasil ao sul. Né? O Brasil ao norte a gente ignora solenemente. A gente também, falando em apagão, recentemente a gente falou do apagão do censo, e a gente falou também sobre o cenário de segurança alimentar e famélica no Brasil. Vocês têm algum comentário a respeito disso? Faz bem pouco tempo que a gente falou sobre isso, mas aparentemente teve alguma atualização a respeito disso? A questão da insegurança alimentar e da fome só piorou, né? A cada dia que passa, nós vemos casos a olhos vistos de pessoas literalmente à beira da fome e da miséria. Inclusive, eu vi uma reportagem essa semana passada, na verdade, de um médico que relatava que as pessoas chegavam ao pronto-socorro, né, com dores, né, no estômago, tontura e etc., e pensavam que eram sintomas de Covid. E aí ele começou a diagnosticar essas pessoas com sintomas de fome. Ele citou o caso de uma senhora que chegou lá com muita dor no estômago, com muita tontura, com muita fraqueza e achava que estava com Covid. E depois que ele deu o lanche dele para ela comer, a mulher saiu de lá quase dando saltos de alegria. Então isso mostra claramente que a questão da fome, da pobreza, da miséria, que é algo tão antigo quanto esse próprio país, continua de forma latente e nítida, e a tendência é só piorar, infelizmente, né? A gente vê aí o auxílio emergencial terminando daqui a 2 meses, nós vemos o número de pessoas desempregadas aumentando consideravelmente, nós vemos uma situação de uma crise econômica que cada vez mais somente se aprofunda. Então esse cenário de pobreza, fome e também de insegurança alimentar tende a crescer, né? E é fato de que o Brasil está no mapa da fome. E o outro ponto, qual foi, Levi, que você chegou a... Sobre o apagão do censo. Exato, e a questão do censo, né, que mesmo por uma pressão por parte do STF, que obrigou a realização do censo no ano que vem, né, porque afinal de contas, se você não tem censo, você não é no Brasil, literalmente, né, nos dois sentidos que a frase assume, mesmo assim ainda vai ser algo bastante capenga, não completo, e que não vai fazer uma radiografia verdadeira e fiel do que virou o Brasil nesses anos de Bolsonaro e nesses anos de pandemia também. A gente também teve um episódio excelente, né, com a... Meu Deus, me lembrem, com a doutora professora Núbia, né, que a gente falou sobre as mudanças climáticas, o desmatamento na Amazônia e a cúpula do clima e os impactos socioambientais, né? A gente falou sobre isso. E, mais recentemente, a gente teve um episódio também a respeito da CPI, né, da Covid. E aí a gente vai vendo aí todo dia novos depoimentos, novos episódios a respeito disso. E os da última semana foram muito bons, inclusive, né? Qual é a visão de vocês a respeito disso, dessas novas atualizações, depois desse episódio aqui? Porque a gente já sabe que o Pazuello foi lá agora, Capitã Cloroquina também. O que vocês estão vendo a respeito disso aí? Acho que vai chegar em algum lugar? Tipo, essa vai ser diferente das outras ou não? Eu acho ótimo, porque é uma mistura de A Praça é Nossa, com escolinha do professor Raimundo e Zorra Total. É ótimo, é um entretenimento tosco, baixo, é maravilhoso. Agora, eu não sei nem o que falar, na verdade, eu só sei sentir, porque é algo assustador. Eles falam lá para mim, e as pessoas lá acreditar, e os senadores lá estão dando palco para que essas pessoas mintam. E é isso, né? A gente deixa eu fazer uma colocação, João, desculpa te cortar, mas até mesmo você poder comentar sobre isso. Eu acho que nenhuma CPI foi tão visualizada popularmente como essa. Sim. Embora juridicamente, politicamente, não tenha o efeito que deveria ter, socialmente, quais os impactos disso? De isso estar sendo levado a público e né, as perguntas estarem sendo feitas, enfim. Historicamente falando, o Brasil tem um histórico muito interessante de CPIs, né? Desde a redemocratização, tivemos várias CPIs, né? A dos anões do orçamento, a dos bancos, mensalão. Mas essa, de fato, ela tem um impacto social muito significativo, porque a gente está falando de vidas, pessoas que morreram assassinadas por um projeto deliberado de um governo que flerta com a morte.
né? A cada depoimento de, enfim, diretor de instituto de pesquisa, de ministro da saúde, que diz que eles recusaram a compra de vacina, é claramente um pacto com a morte desse governo. Então, é algo que atinge, se não eu acho diretamente, mas emocionalmente, cada brasileiro, porque não tem um brasileiro hoje que não tenha alguém próximo a ele ou minimamente distante a ele que não tenha morrido ou sofrido de Covid-19. Eu acho hoje, nessa altura do campeonato, impossível que qualquer pessoa que esteja ouvindo e vendo esse episódio não conheça alguém que morreu de Covid ou que foi infectado pela Covid-19. Então, sem dúvida alguma, eu acho que é a CPI que tem mais relevância porque afeta diretamente a nossa realidade, afeta diretamente a nossa vida e afeta diretamente a nossa vivência. É lamentável que você chame autoridades públicas para mentir em seus depoimentos e para corroborar um discurso de morte de um presidente inepto e beócio como o Bolsonaro. É uma coisa assim assustadora, é lamentável, né? Então, por mais que as pessoas façam piada, meme, porque o Brasil não sobrevive sem piada e meme, o que está acontecendo lá é muito sério, é muito sério. Olha o aval que o Pazuello tem de ir lá e mentir no dia seguinte numa motocicleta, não sei nem o nome disso que se dá, mas um bando de noção, tomou uma bicicleta e foi caminhar por aí para bater palma para a morte, para a fome, para o desemprego, que eu não sei, afinal de contas, que você vai comemorar numa situação como essa. Então é lamentável, é lamentável. Olha o que nível de alienação, de dose de morfina que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente não se indigna mais com um cara indo na CPI mentindo descaradamente, sendo constatado as provas de que ele está mentindo e ele continuar com a maior cara livre de dizer, não, isso é verdade. É lamentável. Então, eu acho que já caminhando para finalizar, eu acho fundamental, nesse um ano todo, gente, de podcast, né? Amanhã é um dia de geógrafo, eu faço também na verdade, quero fazer 2 mensagens, uma coisa meio coach, me perdoem. Mas não dá para ficar mais parado, de verdade, assistindo a morte, assistindo ao descaso, assistir a desestruturação, porque se o coronavírus não matar você, o Bolsonaro vai matar você. Essa é a grande verdade. Aliás, ele está matando a todos nós a cada dia, da forma mais direta ou indiretamente possível, seja na nossa mentalidade, seja no nosso corpo, seja nas nossas pretensões de ter algum futuro nesse país. E uma outra coisa que eu queria fazer uma mensagem, as pessoas que estão chegando agora ao curso de geografia, aquela graduação lá, aqueles menininhos de 18 anos de idade, 19 anos de idade, né, Duda? No auge da juventude, que está chegando lá, que muitas das vezes, né, quando chegam no segundo período, querem desistir do curso, né, porque não se adequaram ou algo do tipo. Calma. Digo por isso por experiência própria. Não abaixem a cabeça para professor. Não aceitem de forma assim, meio que carneirinho de presépio, tudo que é dito para vocês. Se vocês têm uma vontade, se vocês têm um desejo de trilhar um caminho de pesquisa, que seja independente, que aposte naquilo que você acredita, continua. É difícil, vocês entrarem num momento dificílimo nessa faculdade, né, de desmonte, de descaso, né, de distância em todos os sentidos, mas eu acho que ainda é necessário a gente perseverar e lutar por uma educação pública laica e de qualidade, não tenha dúvida. Então, fica aí o meu sentimento de força para quem está agora entrando na graduação, para quem está na pós-graduação, essa força é redobrada, porque é difícil você ser pesquisador nesse país e sofrer 2 tipos de desmoralização por parte da sociedade, que não te encara como profissional, e por parte também de um governo que te encara como um vagabundo, um beócio, etc. Né? Mas tudo passa. Se a gente olhar a história do Brasil em retrospecto, momentos piores do que esse, ou semelhantes a esse, passaram. Então, eu acredito que uma hora o Bolsonaro vai, e quem vai ficar é a educação pública e a luta que a gente tem que ter em relação a ela. Exatamente, assim, infelizmente a nossa retrospectiva do Jotal, que foi uma retrospectiva bem triste, porque o nosso podcast começou num cenário de tristeza no Brasil. Então, obviamente, os temas que a gente abordou aqui e vai abordar nos próximos dias não são temas muito legais, não são temas muito fáceis de ser ouvidos.
Então, por isso que também a nossa proposta para hoje foi fazer um podcast que seja leve, realmente uma conversa para a gente desabafar aqui, conversar sobre tudo que vem acontecendo, né? E principalmente também, assim, o João deixou o apelo dele para as pessoas, eu deixo o meu. Com relação à saúde mental, com relação ao cuidado, né, minimamente com o corpo que a gente precisa ter nessa pandemia, né, em tudo que a gente está passando. Como ele falou, gente, calma, vai passar. E eu mesma fico internalizando isso para mim, sabe? Porque eu tive também os meus momentos difíceis, ainda estou atravessando, caminhando já para um final de uma graduação, então realmente é complicado, né? Não é mais a mesma UFRJ que eu encontrei assim que eu entrei, não tenho mais trabalho de campo, assim como o João faz pesquisa em mestrado, eu faço em iniciação científica. É muito difícil fazer pesquisa sem ter campo, é difícil ter contato com os nossos orientadores, porque da mesma forma que eles estão saturados de reuniões virtuais, nós também, enquanto alunos e orientandos, estamos saturados também. Mas eu acho que é importante agora a gente pensar em estratégias para sobreviver. A gente está com ódio, a gente está com raiva, a gente está triste. Mas a gente precisa canalizar essa tristeza, essa raiva e esse ódio em estratégia, em formas de combater tudo que vem acontecendo, né? Porque a gente já tem um histórico de luta, de sobrevivência no Brasil, então dessa vez também não vai ser diferente. Então, deixo também meu apelo, né? No caso, vocês vão ver amanhã esse episódio, mas amanhã, no caso, no dia 29, vai ter o ato, mesmo que possam vir outros, né? Não deixem de participar na medida do possível. A gente sabe o quanto é complicado participar de um ato nesse momento, mas pensar em estratégias, no que a gente pode fazer, nas articulações, conversar com as pessoas para que elas não votem novamente nesse governo bolsonarista, e devagarzinho conversando com aquela tia que você sabe que é bolsonara, e chegar para ela e falar: nossa, tia, você tá vendo como que o preço da gasolina tá alto? Você quer que isso continue? Não, então não vota nele de novo. Então, assim, pensar nessas estratégias, sabe? Não só do protesto, óbvio que é super importante, mas pensar também em estratégias possíveis, estratégias de vida, estratégias de sobrevivência. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, assim, de um modo geral, né? Numa organização para continuar vivendo, porque a vida continua, né, meus amores? É verdade. Finalizando já aqui, meu toque não me permitiria não citar no último episódio que ficou faltando aqui na retrospectiva, que foi Palestina versus Israel. E eu lembro que quando a gente gravou esse episódio, estava uma tensão absurda, e em seguida teve já algumas atualizações a respeito disso, né? Sim, eles assinaram um acordo de cessar-fogo, né, com intermediação do Egito e dos Estados Unidos, né, porém ainda de forma bastante incipiente. Então, a qualquer momento pode voltar novamente as tensões e existe, obviamente, o risco de intifada, já visto que os palestinos ainda continuam tentando reivindicar aquilo que lhe é de direito, que é um território livre do domínio israelense, né? Então vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, que provavelmente também vão ser ditas aqui no podcast. Mas, no geral, apesar dos pesares, de todos os pesares, um feliz dia do geógrafo, e que tenhamos orgulho da nossa contribuição social, sem dúvida alguma. Nós somos profissionais importantes para a gente poder pensar com essa sociedade, para pensar as relações sociais e para pensar esse espaço de uma forma que seja equitativa, justa e harmônica. Então, e parabéns para o Geotalk também. Parabéns para o Geotalk e parabéns, assim, por toda a nossa articulação que a gente tem feito, né? Por tudo que a gente veio resistindo. A gente também teve os nossos momentos de dificuldade, de chegar e falar assim: olha, eu não tenho estrutura para gravar porque o Brasil não permite, mas a gente está aqui. E eu deixo também um agradecimento, principalmente a esse poder da palavra que a gente se utiliza, né? Ao poder da palavra geográfica. E essa palavra geográfica acessível, essa palavra que consegue
chegar, pelo menos é o que a gente espera, não só na nossa bolha universitária e acadêmica, mas também a outros tipos de pessoa. Então, esse é uma das nossas grandes lutas aqui com o Geotal, que eu fico muito feliz em saber que cada vez mais ele está crescendo nesse sentido de acessibilidade para as pessoas, acessibilidade nos temas que são sempre muito bem geografizados, né? Que a gente sempre gosta de falar dos lugares das coisas, quem são as pessoas, quais são as cores delas. Então, eu acho que isso é geografia e isso é o Geotalk e esse é o podcast que eu acredito, sabe? Então, sintam-se abraçados pela gente. Eu também quero deixar minhas felicitações para nós, que somos o Geotalk. Tenho um agradecimento totalmente especial ao João e à Duda, que além de amigos, a gente é parceiro nesse projeto, e eu falo, obviamente, em nome da biblioteca e em nome da UFRJ, porque nós somos frutos do que é público, fruto daquilo que a gente luta tanto para que se mantenha, que não seja desmontado, né? E assim como a gente chegou a um ano agora, a gente espera que a gente tenha mais um ano muito próspero pela frente e que as notícias, independente das que vierem, sejam elas boas ou ruins, como a gente fez o apanhado aqui, né? A gente tem que botar a mão onde às vezes a gente não quer e trazer um peso no assunto, mas que é pertinente, porque é a nossa função, sabe? Que está ali dentro da academia, trazer para a sociedade aqui fora também uma visão mais assertiva a respeito dos fatos que estão acontecendo, né? E como a gente já conversou antes aqui, a nossa pretensão é cada vez mais estar perto de vocês que estão nos ouvindo, né? Agora a gente semanalmente vai lançar episódios, tanto do Geotalk na versão comum, como também na versão Pocket, e a ideia é esse projeto ele prosperar, é alcançar cada vez mais pessoas, porque a gente falava isso também antes de começar a gravação, não adianta a gente ter todo o conhecimento que a academia pode nos conceder se a gente não conseguir dar um retorno para a sociedade, para a comunidade, disso que a gente diariamente tem o privilégio, sabe, que eu enxergo esse conhecimento que chega até nós como privilégio. O Geotalk, ele é um projeto em parceria com os alunos da pós-graduação, mas ele é pertencente da biblioteca do BPGG. E a biblioteca do BPGG, ela tem um acervo, que se não estou enganado, não lembro da atualização disso, mas até pouco tempo era a maior biblioteca, era a biblioteca com o maior acervo especializado em geografia da América Latina, sabe? Então, não é qualquer coisa, não é qualquer mero conhecimento, sabe? É algo muito extenso, é algo muito rico, entendeu? Então, quando a gente faz isso, mostra a valorização disso, mostra o quão importante isso é socialmente também. Então, enfim, encerrando aqui as minhas felicitações, né? E também a todos os geógrafos, os professores, cada aluno que a gente gosta tanto, que infelizmente a gente já está há tanto tempo sem ver, sem poder abraçar, né? Lá tanto da PPGG como do IGEL. E é isso, tá? A gente está encerrando esse episódio, que o nosso horário já chegou no limite, mas para você que está ouvindo, para você que está nos vendo, se quiser acompanhar outros episódios, como a gente sempre diz, né, no final dos episódios, você pode procurar a gente tanto no Instagram, da Biblioteca do PPGG, também no canal do YouTube, no Facebook e também está sempre no Spotify. A tendência é que semanalmente saia episódio. Se você quiser, se você está vendo a gente pela primeira vez, nunca ouviu o nosso trabalho, pesquisa lá, a gente tem episódios excelentes e a gente vai, né, com o incentivo de vocês também continuar esse projeto, tá bom? Então, pessoal, forte abraço e que a gente dure muito mais tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos esse projeto, tá bom? Duda, João, beijo para vocês.